Aula de mapas mentais para pais e educadores. Então, se você é professor, docente, dá aula, seja para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, para graduação, pós-graduação, ou mesmo né, de reforço escolar, aula particular, de idiomas, esta aula é para você. Meu nome é Liz Kimura, eu sou uma expert na técnica dos mapas mentais, há 26 anos de experiência com 21 anos de profissão. Eu tirei a minha primeira certificação no ano de 2000 e toda quarta-feira às 15 eu abro uma live compartilhando aí os bastidores de um dos mapas mentais, e nesta semana aqui, dia 15 de outubro, é dia dos professores. Desde a semana passada eu tenho realizado lives convidando diferentes professores, né, de diferentes níveis educacionais, com diferentes backgrounds, para compartilhar a sua experiência, né, de dar aula usando a técnica dos mapas mentais. Então, na aula de ontem, né, então são 3 aulas, hoje é a segunda aula, e na aula de ontem, o que nós, aqui, deixa eu ver, estou nos projetando, então eu vou colocar este feedback no meu, na minha tela aqui de retorno. Então, agora sim. Esse é o mapa mental que eu compartilhei na aula de ontem. E a gente citou algumas aplicações práticas da técnica, e hoje eu quero mostrar alguns dos modelos de planos de aula que eu tenho salvo aqui no meu. Reparem, ó, eu tenho várias pastas, né, então eu tenho aqui muitas pastas, e a pasta que eu tenho, que está aberta aqui no momento, são a de modelos. Então, esses modelos eu já deixo pronto, porque como, por exemplo, o meu tema é mapa mental, e conforme as diferentes situações, eu tenho o uso de mapas mentais, por exemplo, aplicados à gestão da saúde. Então, na parte de aplicações, eu abordo mais para o tema, né, para o público do qual eu estou me apresentando. Então, reparem, quando eu faço a apresentação, eu sempre mostro apenas o nível 1 de informação. Como eu mostrei na aula passada, eu tenho como preferência iniciar aqui a 1 hora, com informações de dados sobre o evento, né? Aqui, por exemplo, ontem eu não deu tempo de eu mostrar como inserir anexos, né? Mas, como fala, eu acredito que todos os softwares de mapas mentais, eles têm essa possibilidade, né, de você colocar aqui um anexo, e aí a hora que eu clico, esse anexo ele fica maior. Então é um slide em que eu faço, por exemplo, a minha autoapresentação. Pode ser que vá variar de software, em que inserir imagens, anexos, seja na versão paga, né, não na versão gratuita. E aqui, ó, eu vou explicando, ó, aqui também, ó, eu tenho mais um anexo, que no caso é o mapa mental do passo a passo, né, de como utilizar o software FreeMind. Então, eu costumo dizer que existem softwares para todos os bolsos, todos os sistemas operacionais, todas as plataformas, e cheguei à conclusão que gosto não se discute, né? Depende aí da preferência de cada um. Então, a gente consegue colocar qualquer conteúdo nesse formato do mapa mental, e aqui, por exemplo, é um passo a passo, né, com o tutorial do software. E eu tenho também os vídeos, né, videoaulas com esse tutorial de cada um
dessas ramificações um vídeo mostrando como inserir um nó, como inserir uma nota, uma imagem, anexar um arquivo, criar flechas aqui, né, de conexão, inserir ícones, inserir uma nuvem, colocar, né, as palavras em bolhas, as cores, então tudo isso também são, acho que mais de 20 videoaulas, né, com esse passo a passo, com esse tutorial. E lembrando, né, que cada vez que tem uma bolinha significa que nós ainda temos mais informações. Para quem ainda, mapa mental é uma novidade, né, o grande embasamento teórico dele é baseado no funcionamento cerebral dividido entre, os 2 córtex cerebrais, entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, com funções distintas. Aqui no meu canal do YouTube, eu tenho uma palestra com 1 hora de duração, em que eu explico toda essa teoria. Então, como já está explicado lá, eu não vou ser redundante em ficar reproduzindo essa informação. E cada vez, né, que a gente vai, abrindo, você vai ramificando e detalhando as informações. Então, o mais básico, né, para se realizar um mapa mental, para fazer, eh, é a versão manual com papel e escrita colorida. Repare que a palavra-chave que eu utilizei foi escrita colorida, eu não usei a palavra caneta colorida, porque, você precisa utilizar qualquer tipo de escrita, então ela pode ser caneta, pode ser lápis, hã, giz, hã, pincel, ou mesmo com o dedo, né, você pode, fazer mapas mentais aí com diferentes tipos de escritas, né, então se a gente usa a palavra-chave caneta, acabamos assim restringindo o número de possibilidades, mas repare, não é qualquer tipo de escrita, tem que ser uma escrita necessariamente colorida. E na versão digital, tudo que é necessário é um equipamento, então hoje existem softwares e aplicativos tanto para iOS, Android, Windows, Mac, Linux, então, né, todos os tipos de plataformas e sistemas operacionais existem softwares e aplicativos. Então, aqui, por exemplo, eu estou recomendando o FreeMind, que como o próprio nome diz é gratuito, e o que eu estou usando no momento se chama MindMeister, mas a forma de soletrar é mindmeister.com. Nas aplicações, né, como essa é uma palestra voltada para esse universo da saúde, então vamos diminuir aqui a visualização. E aqui, ó, uma bolinha, então vamos expandir. Aqui eu falo dos benefícios e do encerramento. Então, eu vou diminuir para que você consiga enxergar o todo, né, essa visão global. Qual é a vantagem de montar um plano de aula em mapa mental? Você consegue ver pelo volume de palavras-chaves qual é a parte da sua apresentação, da sua aula que exige mais tempo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, apresentações, né, apenas com slides, eu vou até interromper aqui o compartilhamento de tela. Qual que é o grande drama, né, de apresentação apenas em PowerPoint, né? Que quando você apresenta o slide, assim, de toda a apresentação, os seus alunos estão vendo apenas, né, aquele slide, aquela informação. Somente você, como professor, tem a visão do todo, né, a visão global daquela aula, daquele tema que você quer desenrolar com os seus alunos. Então, para quem fica sentado, né, assistindo a sua apresentação, fica com essa visão muito única, focada apenas naquilo que você está mostrando, e fica difícil de quem está assistindo
conseguir costurar todo esse conhecimento, né. Então repare que, eu não estou levantando a bandeira, né, de abolir os tradicionais slides, as tradicionais apresentações, até porque, ao longo do meu mapa mental, eu mostro alguns slides, mas sempre volto para essa visão do todo, para que o meu aluno consiga compreender de onde eu estou partindo e para onde eu vou desenrolar esse conhecimento, essa informação. E, eh, eu, como exemplo, como a experiência de aluna, né, que a primeira, né, o primeiro período, a primeira época que eu comecei a usar os mapas mentais foi como universitária, né, graduanda no último ano, né, no 5º ano de direito. E eu não tinha, como se diz, eu tinha percebido, né, àquela altura do campeonato, que eu não ia trabalhar, exercer essa carreira, porque eu não ia, trabalhar com aquele universo. Então, eu não tinha motivação, sabe, para aprender, para estudar, para mim tudo aquilo parecia uma grande tortura, e o que eu achei mais incrível é que apesar da falta de motivação ao utilizar a técnica, essas informações foram processadas no meu cérebro, então eu obtive resultados como uma nota 10 numa prova oral de direito civil, em direito de família, um diploma no final do ano, passada a primeira fase da OAB em tempo recorde, sem ter estudado nada, sem ter me preparado, só com o que eu aprendi desse método, desse mindset, dessa forma de pensar em a partir de um tema central, dividir categorias de informações e de cada categoria hierarquizar esses conteúdos usando apenas palavras-chave, cores e imagens, né. Então, é é muito simples, né, percebe que, não tem nenhum segredo a utilização da técnica dos mapas mentais, mas apesar de simples, não é simplório. Muito pelo contrário, é uma técnica extremamente poderosa. E, a bandeira, assim, que eu levanto é desse mapa mental da sua origem, né, desenvolvida pelo, Tony Buzan. Então deixa eu ver. O primeiro livro que o Tony escreveu sobre o assunto chama-se Use Your Head e foi traduzido para o português aqui no Brasil como Use Sua Mente, pela editora Integrare do Rio de Janeiro. Então, e a primeira publicação dele foi em 1974. Por isso que, o Tony Buzan, ele escreveu vários livros e antes de falecer, infelizmente, né, ele partiu em 2019, ele ainda escreveu este livro chamado Dominando a Técnica dos Mapas Mentais. Então é aqui, e ele tem um capítulo inteiro, né, explicando do que não é mapa mental. Então, há 21 anos atrás, né, em maio de 2000, quando eu lancei o primeiro curso de mapas mentais aqui no Brasil, nas instalações do WTC, do World Trade Center de São Paulo, ah, era muito difícil, né, ter pessoas se inscrevendo no curso, porque ninguém vinha aprender uma coisa que nem sabia que existia, né, com alguém que eles nem conheciam. Então, eu diria que há 2 décadas atrás era muito difícil. Hoje, quando eu dou palestra, né, e pergunto: "Alguém aqui já ouviu falar de mapas mentais?", várias pessoas já levantam a mão. E a minha segunda pergunta é: "Quem faz?". Porque uma coisa é saber que existe, quem pratica, né, quem efetivamente faz mapas mentais? Aí a quantidade de mãos vai, assim, diminuindo, né. Então, e quem faz mapa mental de acordo com as leis definidas pelo seu criador, hum, aí dá para contar, como fala, acho que numa única mão. Então, eu, por exemplo, não tenho absolutamente nada contra as inúmeras anotações não lineares que existem na internet. Só que quando eu faço uma busca e começo a olhar, raríssimas vezes eu consigo encontrar reais mapas mentais, né. E qual que é o meu drama disso?
É porque a gente usa uma palavra para um determinado significado, né, de maneira que, se eu pedir uma caneta, então eu vou receber uma caneta, né. Agora, se eu peço uma caneta, e aí eu recebo isso, então o que que acontece, né, isso daqui é um batom, ok. Então, começa a dar problema de comunicação, né, se eu começo a explicar que: "Olha, o meu carro é incrível, vamos comigo viajar? Vamos fazer uma lista de quem quer viajar comigo, e eu tenho capacidade para levar 40 pessoas, né, um carro de 40 lugares". Aí você vai falar: "Não, mas não existe carro com espaço para 40 lugares. Normalmente um veículo, né, com 40 lugares se chama ônibus, né". Então, se você começa a chamar carro de ônibus, começa a chamar água de copo então, percebe, assim, que daqui a pouco a gente não consegue se entender, porque cada um tá usando um termo, né, que tem outro significado. Então, o meu grande dilema, o meu grande drama, né, que hoje, por exemplo, existem muitos cursos em que as pessoas até oferecem como bônus o mapa mental da palestra, o mapa mental da aula. E aí, quando eu vou ver, são anotações lindas, mas dificilmente é um mapa mental, né? Eu poderia chamá-lo de uma anotação não linear, né, uma anotação visual, uma facilitação gráfica, né, um infográfico, né, mas mapa mental, ele necessariamente tem que ter este formato. Então, repare, ele parte de um tema central, né, que ele deve conter imagem, palavra, cores, no mínimo 3 cores. Repare, ó, categorias de informações claramente definidas, e de cada categoria os detalhes, né, de maneira que vá hierarquizando essas informações, entre o que é mais importante próximo do centro e o que é menos importante longe do centro. Repare, uma palavra-chave por linha, né, e linhas e palavras no mesmo comprimento, colorido e, na medida do possível, com imagens, ícones, né. Repare assim, não tem uma imagem para cada palavra-chave, mas sempre que possível, ilustrar, né, desenhar, colocar ícones, símbolos, porque afinal de contas uma imagem vale mais que 1000 palavras. É por isso que, o mapa mental, quando você bate o olho, é facilmente de reconhecer, é muito fácil reconhecer o que é um mapa mental. Então, quando você vê uma anotação que não parte do tema central, que está cheio de palavras, muitos textos, está todo com bolinhas ou nuvens, hã, não é colorido, não está na horizontal, ele fica na vertical, não é no papel branco, é uma folha pautada, quer dizer, tudo isso, prejudica a compreensão do conteúdo, né. Então, o que o Tony Buzan ele, publicou, né, nos livros dele, as leis dos mapas mentais, leis a serem obedecidas, leis a serem cumpridas. E, quando eu fui fazer a minha segunda certificação em Idea Mapping com a Jamie Nest, ela já não é tão rigorosa, né, ela, apresenta aqui, né, no Idea Mapping, diretrizes, guidelines, né, são, hã, indicadores, né, de como você ter um mapeamento de ideias de maneira que fique mais clara. Só que, ela é bem mais light, porque na prática o que ela percebeu foi isso, né, depois de 2 décadas dando cursos, pelo mundo, né, e sendo reconhecida pelo próprio criador, pelo Tony Buzan, como a melhor instrutora de mind mapping do planeta, ela percebeu que, sabe, colocar mais de uma palavra é absolutamente, sabe, factível. Então ela apresenta, assim, esses guidelines,
né, então é bem mais light, né, então para ser um mapa mental próprio sim, e você percebe que ele está monocromático, porque essa impressão foi toda feita, de maneira monocromática, e aí no blog dela, né, no site Idea Mapping Success, você encontra todos esses mapas mentais coloridos. Assim é que eu tenho o autógrafo da minha querida mestre Jamie Nest. Sim, ó, e uma foto, para que vocês também conheçam a Jamie Nest. Então, por isso que tem anotações que você pode até chamar de mapeamento de ideias, mas chamar de mapa mental tem que o mapa mental é muito mais rígido, ele é bem mais rigoroso. Por isso que essa distinção é fundamental, para que a gente não tenha esse conflito, né, de pensar em algo, verbalizar uma palavra, né, imaginando um determinado conteúdo, conceito, e receber algo completamente diferente, né. Então, quando você fala num ser humano, existem variações de estatura, de gênero, cor de pele, né, mas, por exemplo, quando você fala que é um ser humano quadrúpede, né, com rabo, né, assim, não existe ser humano quadrúpede, não existe ser humano que tenha rabo, né, então, isso já distorce completamente, né, então vira uma confusão, por isso que, eu venho aqui, né, levantar a bandeira, né, então se você quer chamar de mapa mental, por favor, faça um mapa mental, e se você é docente, né, se você é educador, se você é pai, mãe, né, tutor, então, ensinar, né, uma criança de maneira correta, vai, né, ela vai carregar isso para a vida toda. Então, e por exemplo, a minha própria experiência, né, durante 5 anos, né, antes de me profissionalizar, durante 5 anos eu usei essa, né, a base da técnica dos mapas mentais e tive inúmeros resultados, né. Então mesmo infringindo várias leis dos mapas mentais, a gente consegue resultados, resultados realmente incríveis. Mas para chamar a sua anotação não linear de mapa mental, essas características são fundamentais. Por isso que o grande guarda-chuva é a anotação não linear, né, e dentro do guarda-chuva anotação não linear, nós temos organograma, fluxograma, espinha de Ishikawa, infográfico, né, gráfico cartesiano, né, uma própria fotografia, e mapa mental. Então mapa mental é uma das inúmeras anotações não lineares, né, então, eh, não quero arrumar briga com ninguém, por favor, eu só venho aqui, buscar esclarecer o que que é a técnica, e acabou virando modismo, então todo mundo que faz uma anotação não linear chama de mapa mental. Então isso, me deixa agoniada. Voltando aqui, ao ou melhor, antes de compartilhar, eu vou aproveitar que temos alguns comentários. Deixa eu aqui. Deixa eu fazer assim, porque aí eu consigo trazer os comentários para cá. Deixa eu ver. Será que eu pausei? Eu pausei, ok. Então, Daiane, sensacional. Cláudio, boa noite. Os mapas mentais são mais efetivos para pessoas visuais? Adorei a sua pergunta, Cláudio. Eu, né, como eu comentei no início, eu faço mapas mentais há 26 anos. E desde aquela época eu já tinha ouvido falar em PNL, Programação Neurolinguística, que divide as pessoas em 3 perfis, né, os visuais, auditivos e sinestésicos. Então, eu pensei, quando eu fizer esse teste, com certeza vai dar visual,
ou minimamente sinestésica, porque, né, eu me envolvo fisicamente com as anotações. Quando o resultado deu auditiva, eu entrei em estado de choque. Eu fiquei literalmente um mês tão abalada, que eu não acreditava. E aí, pessoas que convivem comigo, eu falo assim: "Não, mas era óbvio que você é auditivo, porque você nem olha para a apresentação, você fica assim, olhando só para o seu mapa mental e conforme o professor, o palestrante está falando, você vai montando, né, o mapa mental. Então, ele serve não apenas para os visuais, com certeza quem é visual, normalmente faz um mapa mental mais incrementado, sabe, visualmente mais bonito. Agora, com certeza, serve tanto para visuais, sinestésicos, como auditivos, que nem eu. Ou serve para qualquer pessoa, isso mesmo, serve para qualquer pessoa. Boa noite, Fabiana. Verdade, a maioria entrega infográficos falando que são mapas mentais. Pois é. Então fica aqui o meu drama. Mas deixa eu voltar aqui para onde que foi parar o Zoom? Achei aqui. Então, o que que eu quero compartilhar nesse mapa mental? Aham, eu preciso colocar ele aqui no meu monitor externo, porque assim eu consigo dar uma monitorada na transmissão. Aonde existem mapas mentais produzidos acabados sobre conteúdos específicos como disciplinas do ensino médio? Josué, eu tenho, por exemplo, alunos que são professores e nesses últimos dias eu tenho feito lives com diferentes professores de diferentes áreas. Então, desde a professora Adriana Correia, que eu cheguei a citar ontem, né, que é professora de biologia do ensino médio, ela dá aulas para primeiro e terceiro ano do ensino médio. O professor JJ, que é o professor Jair Júnior, Jair, eu não sei porque eu estou com Jair na cabeça, o professor Jaime Júnior, ele é professor de português, e ele também dá aulas para Fundamental 2 e ensino médio. A professora Carol Prestes é de reforço escolar, de mentoria em educação, e ela também dá aula para, né, desde 8 anos de idade a ensino médio também. Então, eu tenho alguns alunos que eu posso indicar. Na aula de ontem, eu fiz na descrição do vídeo os links de todas as lives com os diferentes professores nas diferentes áreas, então recomendo segui-los. Deixa eu ver, será que eu consegui tirar essa dúvida? Enquanto isso, o meu aqui, vamos ver, o meu Chrome aqui na tela do computador deu uma travada. Eu acho que o Chrome como então, todas as minhas abas do Chrome travaram. Eu falo que eu adoro tecnologia, né? Quando funciona. Então, eu vou fechar o Chrome e vou reiniciá-lo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o Chrome e fechar. Que legal, ele não quer deixar eu fechar. Ótimo, eu falo assim, que eu adoro. Aqui, vamos lá. Forçar encerramento, Google Chrome, e aí abrir novamente.
Vamos tentar. Como diz o apresentador, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos restaurar as abas. E com certeza, né, para todo o trabalho que a gente exerce, a os materiais, né, a infraestrutura, tudo isso faz parte. Então, quando eu estava comentando lá, de, por exemplo, papel, aqui, agora sim, eu consigo olhar aqui. Ok, agora está respondendo, agora está funcionando. Então, peço desculpas por esse descompasso tecnológico, mas agora ele voltou a rodar. Então, aqui. Uma das... Aqui. Então, quando eu preparo, né, os meus planos de aula, repare que onde tem mais informação é onde a gente vai levar mais tempo, né, do conteúdo da aula. Então, tudo tem um começo, meio e fim. Então, se reparar, onde eu tenho mais conteúdos é sobre aqui, que fala sobre a definição da técnica e as aplicações. Então, isso tem que ter uma lógica, né, uma coerência. Se o tema da sua aula, no caso, né, era os mapas mentais aplicado à saúde, então, são esses os tópicos, né, que devem ter mais informações, que dentro da apresentação, que ocupe mais tempo da apresentação. Eu vou compartilhar aqui outros. Aqui, ó, por exemplo, essa é um outro plano de aula, que qual é, né, essa grande vantagem de usar o próprio mapa mental como plano de aula, porque você vai se guiando, né, e não pular assunto e não esquecer. Então, eu lembro na época da faculdade de fazer mapas mentais de aula que ficava uma total confusão. A impressão que eu tive é que foram lá na sala dos professores e perguntaram: alguém sabe dar aula sobre X tópico? Ok, então você poderia substituir e dar uma aula naquela sala agora? Então, sabe quando a pessoa não conseguiu parar um instante para concatenar as ideias e com isso fala, vai, volta e fica confuso, né? Fica didaticamente, ou melhor, não didático. Aqui, por exemplo, foi uma palestra para Full Sail, e um dos exemplos que eu uso é você, por exemplo, aqui, todos os níveis. Olha só. Então, percebe que, ó, essa ramificação sobre aplicações, ó, bibliografia foi outro que ocupou mais espaço. Deixa eu fazer um zoom in. Então, sobre materiais também tem mais informações. E qual é a grande vantagem de você planejar um plano de aula em mapa mental e conseguir flexibilizar o conteúdo que você tem para abordar com a carga horária? Porque, às vezes, podem ter, assim, interrupções de perguntas, dúvidas, ou alguém da coordenação aparece: olha, posso roubar 10 minutinhos da sua aula para passar um recado? E aí, como adaptar, readaptar, né, o conteúdo que você preparou dentro da nova carga horária. A vantagem do software é conseguir mostrar diferentes níveis de conteúdos. Então, se você tem pouco tempo, você pode trabalhar com apenas o primeiro nível de informações, que vão ser os tópicos mais genéricos, mais abrangentes, só que também os mais importantes. E
Se você tem mais tempo, você pode continuar, né, explorando aqui, né, os demais conteúdos, mas sem se aprofundar a ponto de extrapolar o horário, né? Então, quando eu, por exemplo, participo de eventos, né, que são vários palestrantes, então quando o primeiro palestrante atrasa 5 minutos, isso vai virando uma bola de neve para os seguintes. Então, várias vezes eu tive coordenadores de eventos, né, vindo me agradecer porque eu conseguia readaptar o meu conteúdo e terminar dentro do horário previsto, né, de término. E, por outro lado, eu não podia abordar todo o conteúdo que eu havia planejado. Por isso que essa é uma vantagem, assim, incrível do mapa mental, de conseguir adaptar conteúdo em relação à carga horária, né. É claro que, assim, a gente planeja e nem sempre, né, sai do jeito que nós planejamos. Então, eh, ter essa flexibilidade, que o mapa mental proporciona, assim, uma carta na manga, assim, um triunfo incrível. E nem sempre eu utilizo, ah, o apenas o software, né. Montar o plano de aula no papel é algo que eu me desafiei, né, ou melhor, eu fui desafiada a fazer isso quando eu fui dar uma palestra numa conferência chamada POB, Personal Organizer Brasil, que é uma conferência para personal organizers, né, para profissionais da organização. E quando o comitê organizador, né, perguntou quais são os materiais que precisam ser impressos, um deles foi o plano de aula. Então, o mapa mental, ele deve ser todo colorido, né, cheio de imagens, e o que acontece? A impressão a cores é muito mais cara. Então, para baratear o custo, eu pego o mapa mental, né, e tiro todas as cores e todas as imagens e deixo ele monocromático para então diminuir o custo da impressão. Só que o comitê organizador pediu para não imprimir o plano de aula, porque muitas das vezes, a hora que eles vão limpar a sala para a próxima apresentação, para a próxima palestra, eh, fica sobrando o material, e que isso era um desperdício. Então, eles me desafiaram a não utilizar essa folha. Eu, meu Deus, como que eu fiz? Bem, então eu peguei o meu tablet e desenhei esse plano de aula que foi transmitido para o telão. Então, dessa maneira, todos os participantes puderam ter, né, o seu plano de aula e as suas anotações personalizadas, né? E eu fui ensinando que para cada uma dessas ramificações, né, cada palavra-chave que for relevante, anotar, puxar uma ramificação, anotar e personalizar essas anotações. Então, dessa maneira, não sobrou, né, todo mundo levou para casa aí as suas anotações. E outra forma, né, de plano de aula, repare, né, ó, o caderninho que eu tenho, ele é muito pequenininho. Para quem olha só, ele tem 15 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Quer dizer, é uma folha bem pequenininha. E consegue ver? Então, como que foi esse plano de aula que deste lado eu montei, como fala, uma anotação, né, toda monocromática, né, bem rápido, né, com todo o conteúdo de 4 horas de carga horária. Por isso que a expressão, né, para um bom entendedor, meia palavra basta, né, há 21 anos atrás, quando eu comecei a dar aulas de mapas mentais, o meu plano de aula tinha o tamanho de uma folha de flip chart, porque para
para um bom conhecedor, meia palavra basta, significa que se você conhece muito sobre o assunto, poucas palavras vão ser necessárias para você montar esse mapa mental. Só que na época era muita novidade, né, dar as aulas no formato em que eu fiz o processo de certificação junto ao Busan Center, né, é, ao instituto criado pelo Tony Buzan, pelo criador da técnica. Então, as minhas anotações eram uma folha de flipchart enorme. E aí, com o tempo, né, com a experiência, repare, numa folha assim de 15 centímetros por 11, eu consigo colocar 4 horas de carga horária. E o que que eu fiz? Essa primeira etapa, um brainstorm. Então, esse brainstorm fica monocromático, né? Ó, praticamente sem imagem, só tinha a imagem central, né? Que era uma aula. E depois disso, eu passei a limpo, né, na sequência de cada um dos módulos, de cada um dos tópicos. E depois disso, apesar deste plano de aula, não foi possível executar do jeito que eu planejei. Então, houve, eu anotei no sentido horário, né, mas repare, teve exercício que não deu para realizar, então eu coloquei um X, e a sequência didática foi alterada. Então aqui eu tenho primeira atividade, segunda, terceira, quarta, para cá, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Então, para você que é professor, né, e dá aula, né, o mesmo tema para diferentes turmas, e como é importante que todas elas cheguem no mesmo ponto. Né? Agora, assim, tem turma que dá tempo de fazer uma atividade, tem turma que não dá tempo, então você entra em sala de aula e fala, foi para vocês que eu dei esse exemplo? Foi com vocês que eu fiz tal exercício? E aí o que acontece? A responsabilidade de saber, né, o que foi dado, né, ou não, é sua, né, como docente, como educador, como professor. Então, quando você monta o seu plano de aula no mapa mental e consegue ter uma visão do todo e saber o que foi dado, o que não foi dado e a partir de onde deve começar a próxima aula, essa técnica é incrível, né? Além de tipo, iniciar a aula fazendo uma revisão da aula passada, né? Conferindo para deixar todo mundo no mesmo passo e dar continuidade. Por isso que, para quem, né, atua com essa maravilhosa profissão, né, de educador, de docente, professor, a técnica dos mapas mentais é algo que facilita incrivelmente, né, o seu trabalho, o exercício da sua profissão diariamente. Um case que eu quero compartilhar é de uma professora particular de inglês, que também atua como tradutora, e na época ela estava com a nora se preparando para a prova do TOEFL, e ela pediu ajuda para entender os modal verbs, né, os verbos modais. Então, na hora ela pegou uma folha de papel e colocou lá, modal verbs, no centro, e começou a fazer um brainstorm de todos os verbos modais. Can, could, should, would, may, might, ought to, must, né? Então, com essa visão do todo, de maneira, primeiro, monocromática, e aí, numa segunda etapa, colorindo o que tem em comum, o que é parecido, então fica com a mesma cor, o que é diferente com cores diferentes. Então, o que é para permissão? Então, can, could, might to. Então, você consegue ir grifando e vendo o que é de semelhante, né, colocando junto, né, e o que é diferente, a advérbios de frequência também, né, então o que é de vez em quando, né, ou raramente, né, o software ele permite você puxar, então o que é? Raramente você deixa longe do centro, e aquilo que é, por exemplo, sempre, é o que fica mais próximo do centro. Então, visualmente, você consegue mostrar a importância pelo volume,
Então aquilo que é mais importante você destaca, né, pelo tamanho da letra, pelo tipo de fonte, pelo destaque que você dá. Então tudo isso vai trabalhando, né, são coisas naturais do cérebro, da forma que o cérebro melhor processa as informações. Então é incrível, quem aprende mapa mental, né, e começa a ensinar a técnica, ajudar os seus alunos a explorarem todo o seu potencial, cognitivo. E com isso acelerar o processo de aprendizagem, aumentar a capacidade de retenção de informações, e ter mais sucesso nas provas de múltipla escolha. Por exemplo, quando a gente analisa, né, uma prova de múltipla escolha através de um mapa mental, imagine que a pergunta vem desse tópico azul. Aí a múltipla escolha vai dar como alternativas, item A, alternativa B, alternativa C, D, E. Então, quando o aluno aprende nesse raciocínio lógico hierárquico, né, de categorizar as informações, é óbvio que a resposta de uma pergunta que vem deste tópico só pode estar, né, sendo subdividida desse tópico original. A resposta correta jamais estará em outras partes do mapa mental, porque isso aqui é um raciocínio lógico, né? Então, dessa maneira, é muito mais fácil acertar múltipla escolha. E é claro que aquelas perguntas mais difíceis é onde a resposta está aqui dentro. Então, tem 2 ou 3 alternativas aqui. Aí realmente vai exigir mais conhecimento, porque de maneira superficial, as pessoas até têm facilidade em relação ao conhecimento, mas quando a gente vai dividindo, subdividindo, né, indo para os detalhes, leigo já não consegue perceber a diferença, né, então quem estudou é que vai saber a diferença entre um e outro. Por isso que ajudar os seus alunos a desenvolver essa visão global vai ajudá-los a ter melhores resultados nas provas, nos exames, nos testes, nas mais diferentes avaliações, sejam escritas como orais, que foi o meu caso no 5º ano da faculdade de Direito, em que a minha professora se surpreendeu, né? Assim, o que foi que aconteceu? Eu falei, como assim, mestre? O que aconteceu, né? Porque eu pensava em largar a faculdade e, no final, o meu desempenho foi excepcional no primeiro bimestre. E com isso eu cheguei a tirar uma nota 10, né? E eu fiquei, nossa, eu era inteligente e não sabia. Então todos nós somos muito inteligentes, né? O grande drama é que a gente não usa ao cérebro da melhor maneira com que ele processa as informações. Por isso que o Tony Buzan, ele chegou a registrar uma marca chamada Mental Literacy, que é a alfabetização mental. Ele dizia que as pessoas eram mentalmente analfabetas, né? Por isso que elas não tinham grandes resultados no seu processo de aprendizagem, porque não sabiam como que o cérebro melhor processava e armazenava essas informações para você, então, recuperá-las e reproduzi-las numa prova, num exame, num teste, e assim por diante. Só que nós, como professores, como educadores, o nosso objetivo não é que eles memorizem, né, o que você fala, o que você explica, né, o que está no livro, mas sim que compreenda, né, essas informações. É por isso que ensinar em mapa mental é um grande facilitador no processo de aprendizagem do aluno. Nesse binômio, né, do ensino e aprendizagem, eu adorei o feedback da professora Carol Prestes, né, de que os verbos, né, ensino e aprendizagem, na realidade eles devem ser conjugados pelos dois, né, porque tanto quem ensina como quem aprende, né, a gente também pode ensinar e aprender, né, aprender muito com os nossos próprios alunos, né, como eu aprendo com os meus alunos, e eu tenho certeza que você também deve aprender muito, afinal de contas são diferentes pontos de vista que eu falo, nossa, nunca pensei dessa maneira,
né. Eu lembro quando a minha filha era pequenininha e, ela sentada, né, no trono, né, da privada, eu perguntando: "E aí, número um ou número 2?" E ela parou, pensou: "Número 3", e soltou um "pum". E eu não tinha passado essa terceira alternativa pela minha mente, né. Então, realmente, a gente aprende muito com as nossas crianças, com os nossos, pupilos, né. Deixa eu ver aqui mais comentários no bate-papo ao vivo do YouTube. Deixe-me ver onde foi que eu parei. Mônica, boa noite. O Josué, muito obrigada, professora. Cláudia, obrigada pela resposta. Gosto muito do conceito, mas nunca fiz um mapa mental. Gostaria de realmente aprender e utilizar. Nossa, Cláudia, seja muito bem-vindo. Inclusive, eu quero oferecer ah, essas 2 aulas, né, sobre as leis dos mapas mentais e o que fazer e não fazer no mapa mental, né, o que que não é mapa mental. Eu vou escrever aqui o meu e-mail, instituto@liskimura.com.br e, se quiser me mandar uma mensagem, falando, né, que está me acompanhando aqui nessas aulas, né, de mapas mentais para pais, educadores, eu mando o vídeo, né, dessas leis dos mapas mentais, do que fazer e não fazer, para que consiga aprender aí essas técnicas. Normalmente são aulas que eu comercializo, mas aqui eu vou oferecer gratuitamente. Então é só me mandar um e-mail que eu retorno com esse conteúdo no WeTransfer, e aí é só fazer o download desses vídeos. Arthur, eu gosto muito de aplicativos, eu também. Tanto é que eu, há 21 anos atrás, eu tinha testado todos os softwares que haviam no mercado e tinha uma opinião formada de cada um deles. Hoje, quando meus alunos me procuram e falam: "Liz, o que que acha do software X, Y, Z?" Eu: "Olha, eu já não dou mais conta", porque quando a gente faz as buscas agora de softwares de mapas mentais, aparecem páginas e páginas e infinitas possibilidades. O que eu mostro no curso, online de mapas mentais, 5 eu demonstro 5 softwares, então para Windows, Mac, Android, iOS e online, para apenas ajudar os meus alunos a terem uma visão crítica do que deve ser avaliado para escolher um software ou um aplicativo. Infelizmente, o único software que fazia exatamente o que o Tony Buzan, né, idealizou para a técnica dos mapas mentais, ele se chamava iMindMap. Depois que o Tony faleceu, a hora que você digita em busca desse software, ele é remetido para um outro software. Então, hoje não existe mais nenhum software que faz realmente o que um mapa mental deveria fazer. E o drama que eu encontro em relação a esses softwares e aplicativos é que eles normalmente são desenvolvidos por programadores e desenvolvedores que não foram capacitados na técnica do mapa mental, né? Por isso que a gente sofre esse drama, né? Que, puxa vida, colocar cores, inserir uma imagem devia ser algo simples, porque é algo muito básico com o mapa mental, e nem sempre é. Então, é um grande drama. Minha querida professora Carol Prestes, realmente o plano de aula se modifica durante a aula e em cada turma, muito útil fazer no mapa mental. Se for digital, melhor ainda, as modificações ficam bem organizadas. Pois é, o argumento da edição
não tem contra-argumento que a gente possa, como fala, contra-argumentar, né? É maravilhoso. Por isso que, quando eu faço mapas mentais no papel, o tipo de caneta que eu utilizo é da marca Pilot, do modelo Friction, porque é apagável, são canetas coloridas que apagam. Então, elas são maravilhosas. Aqui, a Pilot trouxe 10 cores para o Brasil. Então, e hoje eles também vendem o refil. Então, é maravilhoso, porque aí você não precisa usar necessariamente a borracha como se diz, da caneta, é só você gerar calor que consegue apagar. Então, se você compra da Pilot no exterior, tem mais opções de a ponta, porque aqui a gente só tem ponta 0,7. Então, no Japão, por exemplo, eles têm ponta 0,5, 0,38, versão hidrográfica, tem marca-texto, é maravilhosa, maravilhosa. A professora Carol Prestes comenta coisas do grande Paulo Freire: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Aqui, ó, canetas coloridas, que apagam. Aqui vai marca Pilot, modelo aqui. Super recomendo, essas canetas são maravilhosas. E, por exemplo, lá no Japão, eles também têm a versão esferográfica, 4 cores, 3 cores, retrátil. Então, nossa, né, tem muitas mulheres que gastam dinheiro com roupas, sapatos, bolsas, e eu gasto todo o meu dinheiro em papelaria. Fernando, é verdade, esses softwares não usam a técnica na sua essência, principalmente quando tem os ramos que ficam bem finos. Pois é, Fernando. Renata, professora, estou adorando as aulas, muito animada para começar a desenvolver os mapas mentais. Obrigada pelo conhecimento. Ai, que bom, Renata, fico muito feliz com o seu feedback. Daniele, tem algum site com exemplos de mapas? Recomendo o meu site, liskimura.com.br, e o meu Instagram. Então, deixa eu ver aqui, meu Instagram, eu tenho muitos mapas mentais. E como fala, o Instagram dos meus alunos também. Eu tenho, por exemplo, uma que é focada em economia. Então, todos como fala, esses termos sobre economia, você consegue com ela em mapas mentais, e os mapas dela são lindos. Mapas mentais com Shirley com CHI. Tem marca-texto também que apaga, isso mesmo, essa marca Pilot tem também. E é claro que estão saindo outras marcas com essa mesma tecnologia. Então, a líder de mercado é a Pilot. Quero desenvolver meus mapas, quero desenvolver com meus filhos, descobri que fazíamos anotações. Sim, é muito bacana, porque quando eu ensino a técnica, né, e coloco os alunos para fazerem, eu vou visitar, na época que era presencial, né, eu ia visitando as carteiras e essa percepção, sabe, da conscientização. Então, uma delas é escrever com letras de forma. Aí eu vejo que o mapa começou com letra cursiva, aí a hora que percebeu que, opa, é letra de forma, então a continuação sai em letra de forma. Começa assim, tipo, monocromático,
é para ser colorido, aí daqui a pouco começa a aparecer cores, então é um processo, né, de aprendizagem, né, não é um evento de aprendizagem. É uma outra live que eu fiz com o professor Waras Duarte, que é certificado em photo reading pelo Paul Schilling, a fotoleitura, ou conhecida também como leitura 4.0, achei muito bacana quando o Aras comentou que identifica o processo dele de evolução na técnica dos mapas mentais em 3 etapas. Então, primeiro, o mapa mental cheio de palavras, totalmente monocromático, sem nenhuma imagem. Aí, evoluindo para mapas mentais coloridos e já trabalhando palavras-chaves, para um terceiro nível em palavras-chaves coloridas com imagens. Então, se dar, né, essa permissão de ir evoluindo na técnica. Eu lembro de uma aluna, acho que era de Curitiba, em que ela não se conformava, que ela fez o mapa mental, puxa, isso podia melhorar, que podia ser, aí ela passava limpo. Olha, então, aí ela percebia que tinha que passar limpo de novo, porque quando ela terminava o mapa mental, conseguia perceber coisas que até então não estavam, eh, como se diz, assim, conscientes, né? Não estavam assim tão claras. E ela assim, frustrada de ficar passando, que dava trabalho passar limpo o mapa mental. E quando olhava os meus mapas, parecia que eu já pulava direto para a versão final. Falei, então, 26 anos de experiência, né, me permite fazer isso, né. Então, realmente, é se permitir evoluir, né, com o seu processo de aprendizagem. Hã, professora, tem o local do curso, o link? Obrigada pelas aulas. Sim, Arthur, eu tenho desde o curso online de mapas mentais, em que a próxima turma, a turma 14, ela vai ter aulas ao vivo comigo, nas noites de 3, 10, 17 e 24 de novembro. Peço licença que quando vocês me veem olhando para cá, eu estou olhando para o meu planner, e essas aulas vão ser nas 4 quartas-feiras à noite, das 19 às 22 horas, que são apenas as aulas ao vivo, online, e de exercícios práticos, dinâmicas de grupo, que eu faço questão, né, de entregar para cada turma. E assim que compra no link, tem 5 módulos que estão previamente gravados na plataforma. Então, nesses 5 módulos, eu mostro toda a teoria, eu falo das diferentes, né, autoridades aí de mapas mentais pelo mundo, faço demonstrações de 5 softwares, conto cases de sucesso e aplicações práticas, tem toda assim uma bibliografia indicada, que eu falo de cada um dos livros. Então, esse conteúdo que você pode ir estudando, né, individualmente, fica lá disponível para que você possa estudar no seu ritmo, mas as dinâmicas de grupo, onde efetivamente acontecem as transformações, essa parte eu faço questão de entregar ao vivo, tanto é que quando é gravado, né, para que quem comprou o curso possa assistir a gravação para rever o conteúdo vivenciado, porque para a maioria das pessoas, tudo isso é muito novo. E quando é muita novidade, a nossa capacidade de absorção é muito reduzida, né? E aí, com a repetição, você consegue absorver mais conhecimento. É como, por exemplo, assistir um filme. E aí, quando você assiste pela segunda vez, você fala, ué, mas isso estava aqui? Porque da primeira vez eu não lembro de ter assistido isso, né? Né, e aí você fala: "Olha só". Então, tem, né, ele é gravado, só que, se você, por exemplo, perde uma dessas aulas, a minha principal recomendação é que você se programe para assistir essa aula ao vivo em turmas futuras, né. Por isso que é uma cortesia, né, eu ofereço a reciclagem em turmas futuras de maneira gratuita. Então, uma vez aluno, sempre,
é bem-vindo para as aulas ao vivo, para ir fazendo essas reciclagens e treinando aí, melhorando essa prática, ok? Gente, não acredito como esse tempo voa. E eu não estou vendo mais perguntas aqui no bate-papo, então agradeço todos que já deram um like para essa aula. Peço a gentileza de, por favor, né, deixar seus comentários abaixo do vídeo, compartilhar esse conteúdo com todos os professores, docentes, né, pais, mães, que estão aí se esforçando nessas aulas online aqui com os seus filhos em casa e ajudando a dar aula, porque quantas vezes, né, você fala: "Meu Deus, eu já nem lembro mais desse conteúdo", né, então para você poder, ajudar o seu filho, sua filha a aprender essas diferentes matérias nessa versão online, fazer os mapas mentais é incrível, porque é uma metodologia ativa de aprendizagem, do que ficar simplesmente na frente do computador ouvindo o professor falar. Quando você se envolve, né, na construção do mapa, é que você trabalha essas habilidades cognitivas, comparando o que que é categoria de nível 1, o que que é principal, o que que é nível 2, o que que é um detalhe do nível 1, né, o que que é um detalhe do nível 2. Essa informação é do mesmo nível 1, é uma outra categoria de informação, ou é um, como fala, está no nível 2 ou nível 3, né. Então todo esse raciocínio, quando você faz o mapa mental, você vai desenvolvendo essa habilidade, essas habilidades cognitivas. Por isso que eu jamais recomendo a compra de mapas mentais prontos, porque ele não vai ter o mesmo valor, né. Um mapa mental que você cria, ele tem um valor infinitamente superior, né, e a absorção desse conteúdo é maior ainda, quando você constrói o seu próprio mapa mental. Então eu quero aqui ajudar o maior número de professores a aprenderem a técnica e poder reproduzir isso, para os seus alunos e alunas, né, dos mais diferentes aí, estágios, né, na carreira acadêmica. Então, agradeço imensamente quem está aqui assistindo ao vivo, para você também que está assistindo, na gravação. E, por favor, me ajude a compartilhar este conhecimento e contem comigo para ser a sua facilitadora no seu processo de aprendizagem desta simples, mas poderosa técnica dos mapas mentais. Uma boa noite e até amanhã, às 19 horas, neste mesmo canal. Boa noite.